Ó, ó. E aí, moçada, beleza? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, né? Eu estava agora olhando aqui essa sala, nós estamos aqui numa sala grande, por isso que a gente não está usando máscara, né? Porque o meu amigo Yuri, que está aí, que a gente agradece que está gravando, está a uns 5 metros de distância, né? Então, por isso que não estamos usando máscara. Mas o bom seria, né, que essa sala tivesse repleta de alunos, né? Assistindo as aulas presencialmente, né? Mas como diz, é o que temos para hoje, então, se Deus quiser, isso logo vai voltar ao normal. Mas enquanto isso, moçada, muito empenho, muita dedicação, horário, disciplina, marque os horários para assistir as aulas, horário para fazer os exercícios, tá? Claro, vai depender muito mais de você, essas coisas, mas espero que o teu sonho de entrar numa boa universidade seja maior do que todas essas dificuldades. Belezinha? Vamos lá! Nas nossas primeiras 4 aulas de Química E, a gente viu o fundamento da química. Substâncias, misturas, propriedades, fenômeno físico, fenômeno químico e tal. Então, tá bom já, 4 aulas para dar todo esse embasamento. A partir de agora começaremos a, né, entrar num estudo um pouquinho mais, diria, um pouco mais profundo, né, da química. E teremos 2 aulas, a aula 5, que é essa aula de hoje, e a próxima aula 6, para falar desse assunto aqui, ó. Separações. Separações. Vamos falar de divórcio? Não, é claro que não vamos falar, estamos falando de química. Para início de conversa, vamos pensar. Quase tudo que tem no mundo é uma substância sozinha ou várias substâncias juntas? Falando de uma maneira um pouquinho melhor. Quase tudo que tem no mundo é uma substância pura ou é uma mistura? Resposta: quase tudo que tem aí é uma mistura. Mistura. Mesmo, eu vou dar 2 exemplos aqui que está aqui do lado, eu já vou voltar aqui para a imagem, não vou embora não. Esse álcool aqui é álcool, mas não é álcool puro, a gente fala que é álcool 70. Ele tem 70% em massa de álcool, mas ele ainda tem 30% de água. Nessa outra mão, uma garrafinha de água mineral. Veja, por que água mineral? Porque não é água pura, que tem sais minerais dissolvidos, mesmo que eu não veja. Eu sei que aqui tem bicarbonato de sódio, tem sulfato, tem várias substâncias dissolvidas. Portanto, isso é uma mistura. Isso é uma outra mistura. Isto é, pessoal, quase tudo que temos por aí no mundo, tanto as coisas naturais como as coisas artificiais, não são substâncias puras, são misturas. E é muito comum que dessa mistura, desses vários componentes que estão juntos, eu precise de um e não queira os outros. Se eu tenho vários componentes, várias substâncias juntas, eu quero uma e não quero as outras, eu vou ter que fazer algum processo de separação. Separação. Poderia dar muitos exemplos. Pega o caso do nosso país. Todos vocês sabem que o Brasil é um grande produtor de ferro. Muito bem, nós temos muitas minas de ferro. Beleza. Agora, quando a gente vai numa mina, vai procurar ferro, ali na mina de ferro, só tem ferro? Claro que não. Junto com o ferro tem areia, tem terra, tem argila, tem calcário, tem outros metais. Tem uma mistura. Agora eu quero ferro. Por exemplo, para exportar, o outro país quer levar um monte de coisa ou ele quer levar ferro, no bom sentido? Ele quer levar o ferro. Então, o que a gente tem que fazer? Separar. Tem que separar na mina um pouco, depois levar lá para onde for, para o beneficiamento, seja o que a gente chama de beneficiamento, uma usina. Para separar. Senão, aquele ferro não tem utilidade. Quer ver outro exemplo muito simples, mas que a gente aprendeu a fazer, ainda bem? Lixo. Aqui, por exemplo, aqui no positivo, sempre que a gente vai jogar uma coisa no lixo, nas salas dos professores, nos corredores, aqui, sempre tem os 2 lixos, os recicláveis e os não recicláveis. É sempre aquela paradinha, fala, bom, eu vou jogar aqui no reciclável, não, assim, é uma separação. Separação de lixo tão importante para o meio ambiente. É processo de separação. Quer ver outro exemplo que parece bobo? Mas não é nem um pouco bobo, né? E agora com o coronavírus, com tudo isso, a gente está falando tanto desses assuntos. Não estou falando do coronavírus agora, tá? Quando tem uma determinada doença provocada por um micro-organismo, e os pesquisadores, pesquisa científica, séria, quer descobrir uma cura. Não é sempre assim, claro, mas pode ser assim. Para aquela doença, eles pegam o sangue da pessoa doente. Lá tem 200 tipos de bactérias, 300 tipos de vírus. Como saber qual deles está provocando a doença se você ainda não conhece aquela doença direito? Só tem um jeito. Fazer processos de separação, que às vezes pode demorar meses, anos para isolar um determinado micro-organismo. Inocula numa cobaia, no bichinho. Ficou doente? Não, então não é aquele. Volta para a pesquisa. Mais não sei quanto tempo, isolou outro micro-organismo. Né? Separação, isolar é separar. Inocula, ficou doente. Ah, é esse o responsável.
Só depois disso que vai começar a pesquisa para combater aquele micro-organismo que está provocando a doença. Pessoal, o que eu quero dizer com tudo isso? Que os processos de separação são extremamente importantes. Pô, curar uma doença? Meu Deus do céu! Né? Melhorar o meio ambiente, fazendo separação do lixo, e separar o ferro para obter mais recursos. Coisas importantíssimas, importantíssimas, né? E só uma curiosidade, né? Ontem mesmo, dando lá na Federal, uma das disciplinas que eu mais, mesmo remotamente agora, a gente estuda muitas e muitas disciplinas da engenharia química só estudando o processo de separação. É o que mais se faz, uma das coisas que mais se faz na indústria. Porque você tem, por exemplo, o produto de uma reação, você nunca tem um produto só desejado, como a gente falou no ano passado. Você tem subprodutos. Então você tem que separar um do outro para poder utilizar um e não os outros. Então isso é muito mais comum, é muito mais sério e é muito mais importante do que parece. E tem um último detalhe. Tem caído bastante esse assunto nos vestibulares. O Enem, ano sim, ano também, cai pelo menos uma, geralmente 2 questões de separação. O federal tem cobrado. Então, pessoal, vale a pena a gente entender, e tudo isso que eu estou falando é para a gente não ficar bitolado, para a gente entender o que nós vamos fazer. Tá bom? Eu vou deixar aqui um espaçozinho, você talvez não entenda agora, mas daqui a pouquinho eu vou voltar aqui para escrever uma palavra muito importante. Um espaçozinho pequeno aqui vai ser suficiente para escrever a palavra, tá? Mas não adianta escrever agora. Na aula de hoje, na aula 5, nós vamos ver apenas a separação das misturas heterogêneas, ou seja, aquelas que têm mais que uma fase. Na aula que vem, na aula 6, nós vamos ver os processos de separação das misturas homogêneas, tá? E se você tiver a curiosidade de pegar a sua apostila e ler o título da aula de hoje, se você não fizer isso, eu faço aqui, não tem problema. O que está escrito como título da aula de hoje? Para vocês encontrar aqui onde que começa. Daqui, ó. Está escrito ali, processos físicos de separação. E hoje misturas heterogêneas. Ou seja, nós não vamos falar de reações. Lembra da aula passada? Processos físicos, processos químicos. Nós vamos ver só processos físicos. E para ficar bem organizado do jeito que eu gosto, cabeça clara, cabeça organizada, hoje só misturas heterogêneas e nós vamos fazer a organização dessa aula de acordo com o estado físico dos componentes dessa mistura. Nós vamos começar com misturas heterogêneas. Eu vou abreviar, mas eu sei que você vai entender. Entre um sólido e um líquido. Vou repetir. Hoje, nós vamos estudar as separações só das misturas heterogêneas. E vamos começar com as misturas heterogêneas entre um sólido e um líquido, que eu preciso separar um do outro. Vou dar um exemplo, é sempre a maneira mais fácil de entender o exemplo. Um sólido que não seja solúvel no líquido, porque se fosse solúvel, a mistura não seria heterogênea, seria homogênea. Areia na água, pronto. Se eu tenho areia na água, eu quero separar uma da outra, o que é o mais fácil? O mais fácil é não fazer nada, claro. Porque se eu não fizer nada, como a areia na água é insolúvel, o que vai acontecer com a areia? Ela vai ficar no meio da água? Ela vai ficar em cima da água? Ou ela vai ficar embaixo da água? Ela vai ficar junto ou vai ficar separado? Separado. A areia não é solúvel. Se não é solúvel, entre os grãozinhos de areia e a água não tem afinidade. Se não quer ficar junto, fica separado. E aí quem vai para baixo? A água ou a areia? Areia, porque ela tem maior densidade. Muito bem. Esse processo dos grãos de areia ir descendo tem um nome. A gente chama isso de sedimentação. Você lembra de rocha, sedimento? Ou, se você quiser também, nesse caso, eu também posso usar a palavra decantação. Tem uma pequena diferença aqui, mas não é o caso aqui. Pronto. Claro que não acabou de separar, mas você concorda que se a areia, a gente fala precipitar também, né? Formar um corpo de fundo e deixar água em cima, opa, eu já comecei a separar esse sólido que é areia do líquido que é água. Já comecei bem, porque é fácil, é tranquilo. Quem atuou ali? Aceleração da gravidade. Então, quando a gente fala simplesmente sedimentação, já está implícito que é chamada sedimentação gravitacional. Só que tem um pequeno probleminha, né? Se os grãozinhos do sólido, por exemplo, de areia, forem muito pequenininhos, o que vai acontecer? Eles vão sedimentar muito rapidamente? Não, eles vão sedimentar vagarosamente. E pode ser que esse processo demore muito, portanto. Vamos dar outro exemplo? A pessoa vai fazer um exame de sangue,
né? Hoje fiquei sabendo, um grande amigo está fazendo esses exames aí para ver se ele pegou Covid, se Deus quiser não é, mas e vai fazer um exame de sangue, que não é o caso do Covid, eu só estou lembrando porque estou preocupado com isso, e ele quer separar lá os glóbulos, lá as plaquetas do soro, tal, ele não pode simplesmente esperar que os glóbulos, sedimente, porque demora muito. O que eles fazem no laboratório? Eles colocam aquele sangue para girar, ou seja, eles fazem uma centrifugação. Centrifugação. Qual que é a diferença, portanto, entre a sedimentação e a centrifugação? A diferença é a aceleração. Na sedimentação, estou supondo gravitacional, quem atua é a aceleração da gravidade. Na centrifugação, eu coloco aqui para girar. Você cria o que a gente chama de uma aceleração centrífuga. Não vou entrar no mérito agora que os físicos falam que não existe aceleração centrífuga. Eu vou chamar de centrifugação, que é o nome popular, o nome comum. Se a aceleração centrífuga é muito maior que a aceleração gravitacional, isso vai fazer com que o processo de centrifugação fique muito mais rápido. É essa a grande ideia. É essa a grande ideia. Ou seja, resumindo, o que é uma centrifugação? É uma sedimentação ou uma decantação mais rápida, obtida através de centrífugas, que botam aquela mistura para girar, para que eu separe mais facilmente a fase sólida da fase líquida. Pessoal, chegamos no ponto que eu considero o mais importante da aula de hoje. Veja, não basta simplesmente você saber, eu vou fazer uma sedimentação, eu vou fazer uma centrifugação, porque muitas vezes você tem várias maneiras de fazer isso. E você vai escolher a melhor. A melhor. Está na hora de eu voltar para esse espaço e escrever uma palavrinha. Otimização. 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 O que é isso? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, moçada. Otimizar é fazer o ótimo. É fazer o melhor que você pode. É não se contentar com qualquer coisa, é não fazer a coisa mal feita, é fazer o melhor. Claro, pessoal, fazer um parênteses aqui. Eu estou falando isso na aula de hoje porque o nosso assunto é separações. Mas essa ideia de otimização é para a vida inteira. Você vai estudar, estude o melhor que você pode. Porque se você estuda de mau jeito, vai ter que estudar de novo, você vai acabar gastando mais tempo, o teu aprendizado não vai ser tão bom. Você vai lavar a louça, que eu espero que você lave a louça, ajudando em casa agora que está tudo mundo em casa. Lave direitinho, ajuda a mamãe, papai, seja quem for. Você vai limpar a casa, que eu espero que você esteja ajudando a limpar a casa. Faça direitinho, arrume a cama quando sai, meu Deus do céu, arrume a cama. Faça as coisas que você tem que fazer, pequenas, da melhor maneira que você possa. Otimize a sua vida. Você vai ver como você fica muito mais feliz, você vê como as coisas saem muito melhor. Faça o melhor que você puder. Permita-me, né? Ali na Federal a gente tem um grupo de estudos, né? A gente chama de Escola Piloto, na Engenharia Química. E o nosso lema, dentro desse grupo de alunos que eu coordeno ali, que já se espalhou pelo Brasil inteiro, ainda bem, essa ideia, o nosso lema é, se uma coisa merece ser feita, ela merece ser bem feita. Já que vai fazer uma coisa, faz direito. Se for fazer de qualquer jeito, na hora não fazer nada. Eu sempre falo, fez o melhor que você... Ótimo, então vamos em frente, vamos em frente. Bota isso na tua cabeça, tá? Você vai ver como para o vestibular, para a tua preparação, isso faz muita diferença. Fecha parênteses e volta para cá. O que é otimizar um processo de separação? Vamos pensar. Se eu posso fazer por sedimentação ou eu posso fazer por centrifugação, é sinal que as duas têm vantagens e as duas têm desvantagens. Qual é a grande vantagem da sedimentação? Quem atua é a aceleração da gravidade. Precisa pagar o governo, precisa pagar o dono do positivo, precisa pagar alguém para usar a gravidade? Por enquanto não, né? Pode ser que daqui a pouco eles inventem o imposto. Está usando a gravidade. É barato. Essa é a grande vantagem. Essa é a grande vantagem. E qual é a desvantagem? O tempo. Demora. Demora, porque se o grãozinho de solo for pequenininho, ele demora para sedimentar. Qual é a vantagem da centrifugação? É mais rápido, o processo é mais rápido. E qual a desvantagem? Você precisa de um aparelho. Na sedimentação é a gravidade. Aqui não, você precisa, mas assim, então você tem que comprar centrífuga. E além disso, esse aparelho para girar, ele vai gastar energia. Então é mais caro. É mais caro. É mais rápido? Mas é mais caro. E quando que é melhor um, quando é melhor o outro? Não sei. Depende. Às vezes é melhor um, às vezes é melhor outro.
Você vai otimizar. Eu vou dar 2 exemplos que eu espero que você acerte os 2. Primeiro, tratamento de água para abastecer uma cidade, que é o exemplo mais importante de todo esse assunto. Então você pega uma água de um rio, de uma represa suja, com barro, com terra, com vidro, com cachorro morto, com sofá, e eu quero que aquela água chegue em casa limpa, para que eu possa beber, para que eu possa tomar banho, para que eu possa fazer comida. Muito bem. Quais são as principais impurezas aqui naquela água da represa? É pedra, areia, terra, pneu velho. Pedra, terra, areia, são sólidos. Pedra, terra, areia, pneu, são sólidos solúveis na água ou insolúveis? Insolúveis. Portanto, formam uma mistura. Ainda bem! Imagine que se fossem sólidos solúveis, seria muito mais difícil para tirar. Então, o que eu vou fazer entre os vários processos que tem, mais para frente nós vamos falar o processo completo de tratamento de água, mas o que eu vou fazer para tirar o grãozinho de terra, o grãozinho de areia da água que depois eu quero usar na minha casa? Eu vou fazer uma centrifugação? Ou eu vou fazer uma sedimentação? Resposta: eu vou fazer uma sedimentação. Por causa do preço, pessoal. Veja a quantidade de água que precisa para abastecer uma cidade. Por exemplo, se vamos imaginar que em Curitiba tivesse 2 milhões de habitantes, que é perto disso que tem. Cada um de nós gasta, em média, quase 200 litros de água por dia. Claro, eu estou contando irrigação de planta também, mas é bastante. Imagine a quantidade enorme de água que você tem que tratar para abastecer uma cidade. Se eu fosse fazer por centrífuga, eu teria que usar muitas e muitas e muitas centrífugas. Ficaria muito caro. Não vale a pena. Então, para o tratamento de água, você usa centrifugação ou sedimentação? Sedimentação, claro. Segundo exemplo, leite. Imagine as cooperativas de leite que coletam leite das fazendas, claro, fazem todo o beneficiamento do leite, para vender leite, mas eles também fazem os derivados de leite, manteiga, queijo, e assim por diante. E você sabe muito bem que tem leite integral, tem leite desnatado, tem leite semidesnatado, o que muda de um para outro? A quantidade de gordura, a nata. Então, eles têm que tirar, nessas usinas de beneficiamento de leite, eles têm que tirar um pouco de gordura do leite para que o leite ou fique o desnatado, o semidesnatado. E além disso, essa gordura, a nata do leite, eles vão usar para fazer manteiga, queijo, né, que inclusive são produtos mais caros. Então, eles precisam tirar a nata. Como que tira a nata? Você sabe, deixa o leite parado, a nata é gordura, não se mistura com o resto do leite, que é uma emulsão aquosa, então a gordura nata sobe. Claro, a gordura subiu. Tá. Só que para tirar o máximo, imagina o leite desnatado, né? Para tirar o máximo de nata possível, o leite teria que ficar muito, muito tempo parado, para que toda a nata suba, né? Separe. O leite pode ficar muito tempo parado? Não, senão ele estraga, ele azeda. Portanto, você concorda que no caso do leite, o tempo é fundamental? Então, eles não esperam simplesmente haver uma decantação. Não. Eles fazem uma centrifugação. Centrífugas para separar a nata do leite do resto do leite. Por que aqui é centrífuga? Porque a quantidade não é tão grande quanto a água e o tempo é fundamental. Não adianta você fazer uma coisa barata e estragar, azedar o leite. Moral da história. Otimização. Você tem que parar e falar, o que é melhor? E, pessoal, como que a gente descobre qual é melhor? O de melhor qualidade, o mais rápido, o mais barato? Depende. Você tem que tentar juntar essas várias características. Agora, para a gente ir em frente, eu vou dar mais uma informação. Se eu tenho uma mistura de sólido com líquido, formando uma mistura heterogênea, ou seja, um sólido insolúvel no líquido, e eu quero separar um do outro, tudo bem, eu posso fazer sedimentação, posso fazer centrifugação. Agora, por exemplo, é garantido que tanto essa como essa, eu vou tirar todos os sólidos ou pode ser que escape algum sólido, especialmente na sedimentação, né? Por exemplo, se eu espero areia, é garantido que todos os grãozinhos de areia vão sedimentar ou pode ser que os grãozinhos menores ainda fiquem na água? Claro que pode ser, porque ela demora. Ou seja, nem essa e nem essa, ela é totalmente eficiente, ou seja, ela retém todo o sólido. Tem algum processo de separação que é mais garantido, que é mais eficiente? Que eu tenho certeza que vai segurar todos os sólidos? Tem. Qual? Filtração. Claro, você está pensando em fazer café em casa, por exemplo. Ninguém gosta de tomar café com pó de café. É ruim. Você tem que coar. Eu quero garantir que todos os pós de café sejam retidos.
Eu não vou esperar o pó sedimentar, eu vou filtrar, vou coar. Ou seja, qual é a grande vantagem da filtração em comparação com esses dois? É mais eficiente, é mais garantido que ele vai reter os sólidos. Que é isso que eu quero segurar o sólido, não quero que o sólido passe junto com o líquido, tá bom? Então, é importante que a gente tenha essa ideia de comparar as características de um com as características do outro, para saber se é mais rápido, se é mais barato, se é mais... Aqui não vou entrar no mérito se é mais eficiente, é mais eficaz, é aquela velha briga e tal. Pessoal, eu vou fazer aqui uma pequena observação. Apesar que eu coloquei filtração para separar sólido e líquido, perfeito, que é fácil você pensar, a filtração também serve para fazer uma separação, também para separação sólido-gás. Então, pode ser sólido líquido? Pode, que é o mais comum. Mas também pode ser sólido gás. O importante é você perceber que um filtro, ele só segura sólido. Um gás e um líquido, evidentemente, passa pelo filtro, né? Pensa no coador de casa, por exemplo. Quer ver um exemplo importante de filtração para separação sólido-gás? Imagine um automóvel andando numa estrada de terra. Tá. No motor do automóvel ocorre uma reação de combustão. O combustível vai reagir com o oxigênio do ar, né? Queimar para liberar energia para transformar em movimento. Beleza. Então tem que entrar ar no motor? Tem que entrar ar. Mas numa estrada de terra, o ar está cheio de poeira. É legal entrar grãozinhos de terra e de areia no motor? Não, vai estragar o motor. O que é que tem na entrada do ar? Um filtro. A gente chama filtro de ar. Porque ele vai segurar o solo, aquelas poeirinhas, né, que estão no ar, e vai deixar passar o ar, que é o gasoso. Então, esse caso do filtro de ar de um automóvel é um exemplo de uma filtração sólido-gás. Diferente das que eu falei até agora, que era sólido líquido. Mas é o mesmo princípio. Filtro segura sólidos, não segura gases nem líquidos. Beleza? Vamos em frente. Até agora, eu estava falando desse tipo de misturas. Vamos continuar com as misturas heterogêneas, só que agora vamos ver heterogêneas do tipo líquido-líquido. Pessoal, e a grande dica que eu dou também para esse assunto é, além de fazer organizado, ver o estado físico dos componentes, pense em exemplos de coisas que você conhece. Você seria capaz de dizer para mim agora, talvez não precisa dizer, mas pensar assim, um exemplo de dois líquidos que formem uma mistura heterogênea? Ou seja, líquidos que não sejam miscíveis, líquidos immiscíveis. Pode ser água e álcool? Não. Água e álcool são miscíveis. Pode ser água e óleo? Pode. Então eu estou pensando em líquidos immiscíveis. O que significa isso? Líquidos que não se misturam, insolúveis. Exemplo típico, água e óleo. Vamos pensar, mas água e óleo, entre água e óleo, tem afinidade? Não. Então, água e óleo, eles querem ficar juntos ou eles querem ficar separados? Separados. Então, qual que é o mais fácil fazer aqui? O mais fácil é não fazer nada. Por quê? Porque, espontaneamente, água e óleo já vão ficar separados. Porque eles não têm afinidade entre eles. E aí, quem vai para baixo, a água ou o óleo? A água, porque ela tem maior densidade. E como que a gente chama isso? A gente chama de decantação. Por que é a mesma palavra? Porque é o mesmo princípio. Dois componentes que não se misturam. O mais denso afunda. Dois componentes que não se misturam. O mais denso afunda. Se é o mesmo princípio, é o mesmo nome. Pessoal, cuidado, hein? A palavra sedimentação, ela é exclusiva para sólidos. Já a palavra decantação eu posso usar para sólido ou posso usar para líquido. No laboratório de química, a gente faz isso num aparelho muito simples, chamado funil de decantação, ou funil de bromo, né? Que é uma coisa assim muito bobinha, eu diria. Meus desenhos são muito feios, mas algo mais ou menos assim, um funil de vidro, geralmente. Aqui embaixo ele tem uma torneirinha. Se eu tiver, por exemplo, água e óleo, coloco lá água e óleo lá dentro, espero um pouquinho, é rápido. O que vai acontecer? Claro que vai ficar a água aqui embaixo, o óleo aqui em cima. Aí eu pego lá um copo, um beck, seja o que for, coloco aqui, abro a torneirinha e espero, né? O que vai sair? Ó? Vai saindo água aqui, ó. Quando estiver acabando a água, eu fecho a torneira. Saiu água, ficou óleo. Veja, pessoal, simples, rápido,
tem uma eficiência razoável, barato. Ele junta todas as boas qualidades. Por que aqui eu tinha esse jeito, esse jeito, esse jeito? Porque um é mais barato, mas o outro é mais rápido, nenhum desses é muito eficiente, esse aqui. Aqui não, esse aqui é rápido, é relativamente eficiente, é barato, é simples, é tudo de bom. Portanto, para um caso de líquidos miscíveis, decantação e pronto, já está resolvido. Ela é ótima. Ela é ótima. Está claro isso? Então, essa ideia de otimização continua a vigorar, tem que estar continuando sempre a piscar na tua cabeça. Faça sempre o melhor que você puder. Vamos em frente? Vamos continuar com misturas heterogêneas. Na aula de hoje são só misturas heterogêneas, só que agora não vamos ver heterogêneas desse tipo aqui, ó. Sólido com sólido. Pessoal, insisto, quando você for fazer os exercícios, e vou repetir, tem caído muito exercício e processo de separação nas provas de vestibular. Quando você for fazer o exercício, organize a sua cabeça. Primeira coisa, veja como é a mistura. Hoje só estamos falando de misturas heterogêneas. Depois veja o estado físico dos componentes. É sólido com líquido? É líquido com líquido? É sólido com sólido? É assim que a gente tem que pensar. No caso sólido com sólido, eu vou pedir um favor. Olhe, por favor, ali a sua apostila. Você vai ver que quando eu escrevi ali sólido, sólido, vou até colocar o óculos para poder enxergar direito, eu coloquei 8 processos, ali, catação, peneiramento, separação. Pessoal, eu não vou falar desses todos aqui na aula. Eu vou falar aqui dos mais importantes, né? Aqueles que têm maior interesse. E aí você vai ler. Eu sei que você faz isso, mas eu vou insistir. Depois você vai ler com um pouquinho mais de calma, com um pouquinho mais de atenção, todos esses outros, que são muito simples, são muito óbvios. Catação, você vai limpar feijão, escolher feijão, se cata, separa feijão bom de feijão ruim. Muito simples isso, nenhum problema. Eu vou chamar a tua atenção aqui dos mais importantes. O primeiro deles é muito simplesinho, e eu vou tentar trabalhar com exemplos. Você vai fazer um bolo. Vai pegar farinha de trigo. Às vezes na farinha de trigo vem umas pelotinhas, uns grumos, que não é legal que vá para o bolo, que senão vai não ficar. O que você faz? Geralmente você pega aquela farinha e peneira. Você faz um peneiramento. Peneiramento. O que o peneiramento vai usar? Vai usar coisas de solubilidade que tem diferença de densidade? Vai usar diferenciado físico que segura o sólido e deixa passar o líquido ou gás? Não. Aqui você separa um sólido do outro. A peneira vai segurar os grãos maiores e vai deixar passar os menores. Então, o princípio de funcionamento não é uma diferença de solubilidade, nem uma diferença de densidade, é uma diferença de tamanho. Segura os grandes, deixa passar os pequenos. Peneira, todo mundo sabe. Para não falar tamanho, eu vou escrever que aqui vai ter uma diferença de granulometria. O que é isso? Granulometria, tamanho do grão. Ou seja, tamanho, né? Metria, medida do grão. Segura os grandes, deixa passar os pequenos. Acho que não tem muito o que dizer. Peneiramento, muito simples. Um outro processo é que eu quero seguir mais ou menos. Tem uma indústria ali no Vale do Ribeira, ali em São Paulo, e ela tem uma mina muito interessante, que é de um minério chamado apatita, que é fosfato de cálcio. Só que, como eu falei agora há pouco, nessa mina de fosfato de cálcio, que eles usam para fazer fertilizante, para fazer ração animal, nessa mina só tem fosfato de cálcio? Não. Tem areia, tem argila, tem terra, tem calcário e também tem ferro. Por quê? Porque mamãe natureza colocou tudo junto. 2, 3 vezes por semana eles pegam alguns trechos daquela mina e explodem, detonam, né? Para quê? Para fragmentar, para moer aquelas rochas, para depois levar para o beneficiamento. Então, naquele monte de sólido misturado ali, tem a apatita, que é o que interessa, mas também tem areia, tem argila e também tem ferro. Pedacinhos de ferro, porque na natureza tinha ferro. Pensa, é legal que vai pedaços de ferro, que vai virar ração animal, que depois o boi vai comer? Claro que não, né? Já tem vaca louca, vai ter boi ferrado, também não dá. Então você tem que tirar aqueles pedacinhos de ferro. Como que eles fazem isso de uma maneira muito simples, né? Vamos tentar representar aqui. Eles pegam lá, por exemplo, uma correia transportadora, uma correia que vai andando transportando material, pega o material que veio da mina explodida, joga aqui em cima, ele vem andando, tudo aquele E como que vai tirar? Ele vai andando. Como que ele vai andando? Como que ele vai tirar os pedacinhos de ferro para não ir ferro ali? Para não ir ferro. Você acha que eles vão catar? Não, são toneladas e toneladas, não dá para fazer isso. O que acontece com o ferro que não acontece com a argila, com a terra, com a areia, com a apatita? O ferro é atraído por um
ímã. Então eles colocam um ímã, mas não é esse imãzinho de geladeira com o telefone do Disque Pizza, não. É um baita ímã. Então imagina, ó, ele vai andando, aqui tem tudo misturado, aqui está o ímã. Na hora que aquele material passa debaixo do ímã, o que acontece com os pedacinhos de ferro? Pula, é legal de ver, ele gruda no ímã. E o resto? O resto continua. Olha que simples, que fácil, que barato. Como que eu vou chamar isso? Separação magnética. Se você quiser chamar de imantação, também pode. Separação magnética. Agora, muito cuidado, hein? Um ímã atrai todos os metais? Não. Ele atrai principalmente ferro. Coitado do ímã, né? Ele só leva ferro. Então, ferro ele atrai. Agora, praticamente quase nenhum outro metal, e esses outros, a argila, até. Então, quando tem o ferro na mistura, é ótimo, otimização. Quando não tem o ferro, não adianta, porque não vai resolver. O pessoal está querendo seguir aqui na mesma sequência que tem na pulsa. Outro. Tem um amigo meu que trabalha com artesanato, ele usa muito serragem para fazer objetos de decoração. Ele mora num sítiozinho aqui perto de Curitiba. Vamos imaginar que ele, se não fosse a pandemia, ele vai numa serraria de madeira, pega serragem para levar para casa para trabalhar. Imaginar que ele está chegando em casa e tropeça, e a serragem fica misturada com a terra, porque é um sítiozinho de estrada de terra. Serragem com terra, dois sólidos. E ele precisa da serragem para trabalhar. Como que ele vai separar a serragem de terra facilmente? Joga na água. O que acontece com a terra na água? Flutua ou afunda? Afunda. E a serragem? Flutua. Pronto, pronto. Separou muito fácil. Claro, depois tem que secar, ele coloca no sol, seca a serragem, belezinha. Como que eu chamo isso aí? Flutuação. Por favor, não chame isso de flotação. Alguns livros chamam de flotação, que está errado. Flotação é um processo muito mais complexo que isso. Então, no caso, a serragem flutua, a terra afunda. Por que acontece? É diferença de tamanho? Não. É diferença de densidade. Então, o princípio que eu estou usando aqui é uma diferença de densidade. Claro que tem que ser sólidos insolúveis naquele líquido. Quem está usando muito isso atualmente? Reciclagem de plásticos. As usinas de reciclagem, que pegam esse plástico que a gente separa aqui, para separar os vários tipos de plástico, polietileno, polistireno, PVC, como eles têm densidades diferentes, eles jogam em soluções, não necessariamente de água, de tal maneira que um plástico flutue e o outro afunde. Uma maneira muito rápida, muito barata, muito simples, de separar um sólido do outro. Mais um. Como que faz café? O café tradicional. Você pega pó, coloca água, de preferência quente, depois nós vamos dizer por quê. Agora pensa, por que você tem que coar? Porque quando a gente joga a água no pó de café, você concorda que a água vai atravessar o coador, é uma filtração, mas a água vai sair muito mais escura do que ela entrou. Claro, a água não tem cor, né, é incolor, mas ela vai sair escura. É sinal que a água carregou com ela algumas substâncias. Ah, claro. Mas ela carregou todas? Não, por isso que você tem que coar. Então, quem que a água levou junto com ela? Quem tiver afinidade com a água. Ou seja, quem for solúvel. E quem que vai ficar retido no coador? Aqueles pozinhos formados por substâncias insolúveis na água. Então eu fiz uma dissolução. E, pessoal, não existe a palavra dissolução. A palavra certa é a palavra dissolução. Mas a água dissolveu tudo ou dissolveu uma parte? Uma parte. Então não foi uma dissolução total. A gente fala que aquilo foi uma dissolução, ou seja, uma dissolução fracionada. A palavra fracionada aparece com frequência nesse assunto. Por que é fracionar? O que é uma fração na matemática? Não é o todo, é uma parte. Portanto, fracionar é sinônimo de pegar uma parte. Portanto, a gente usa como separar. Dissolução fracionada. Então, repetindo, você pega o pó de café, coloca água. A água arrasta algumas substâncias, quais? As solúveis. E deixa sólido algumas substâncias, quais? As insolúveis. Foi uma dissolução total? Não, foi uma dissolução fracionada. O que foi usado aqui? Uma diferença de solubilidade. Dissolve um, não dissolve outro. Pessoal, a expressão dissolução fracionada, está chegando aqui o meu grande amigo Brás, que vai gravar a próxima aula aqui, vocês não estão vendo, mas o Brás é amigo de muitos anos. Você tá bom, Brás?
Que bom te ver, mesmo de longe, assim a gente acha falta dos amigos, grande amigo. Pessoal, desculpe, mas essa pandemia a gente acha tanta falta de rever os amigos que eu não consigo, mesmo sendo gravado aqui, a gente não consegue deixar de dizer alguma coisa. Tá gravando ali, viu, Brasa? O Yuri tá gravando. Pessoal, então voltando aqui para a dissolução fracionada, ela é mais conhecida por um outro nome. Ela é mais conhecida pelo nome de extração. Porque no caso do exemplo do café, a água vai extrair as substâncias solúveis e deixar as substâncias insolúveis. Então a gente falou de solução fracionada, que é o nome mais bonitinho, mas o nome que é mais usado por aí é extração. É a mesma coisa quando você faz chá. Quando você faz aquele chazinho, aquele saquinho, não sei se você faz chá em casa, se a Pola é a esposa do Brasil, gente finíssima, manda um abraço para a Pola, abraço. Você pega aquele saquinho de chá tradicional, coloca na água, mexe, tal, que a água vai tirar algumas substâncias que estavam lá. Tudo não, por isso que tem o saquinho. Aquele saquinho funciona como um coador, funciona como se fosse um filtro. Tá certo? Então a água extrai as substâncias solúveis e deixa as substâncias insolúveis. Repetindo, eu chamo isso de solução fracionada, eu posso chamar também de extração. Comparação. Para falar a verdade, eu não faço esse tipo de café em casa, que eu acho muito complicado. O Brás sabe que eu não cozinho, não é muito comigo, não. Eu faço aquele café mais direto, tipo nesse café, assim, Iguaçu, seja o que for. Aquele tipo de café, eu pego o pó hoje de manhã, eu já fiz, né? Com leite gelado, que você sabe que eu também não gosto de coisa aqui. E coloco e dissolvo. Precisa coar? Ou seja, precisa filtrar? Não. Por quê? Porque nas fábricas desse tipo de café, eles já tiraram fora as substâncias insolúveis. Por isso que é só colocar no leite ou na água, seja o que for. Por isso que esse tipo de café é chamado café solúvel. Porque ele é totalmente solúvel. Então, é um pouquinho diferente da extração, que isso aqui é o café tradicional. Tá? Pessoal, é muito importante isso. Então, dissolve um, não dissolve outro. Tem diferença de solubilidade. Vou colocar ainda mais um exemplo. Você está percebendo que para sólido eu tenho vários, e tem mais outros que vocês vão ler na apostila depois. Que é o seguinte, eu lembro um tempo atrás, que eu estava viajando para Minas Gerais, e aí estava ali perto de Ouro Preto, e estava passando uma lojinha, e tinha uns objetos muito bonitinhos de estanho. Né? Eu lembro até que eu comprei para minha mãe, né? Desculpe dizer, mas se minha mãe tivesse viva, seria aniversário dela hoje. Estaria fazendo 91 anos. Muito bem. Era um açucareirozinho, um bulizinho, uma xícara bonitinho. E de estanho. Eu perguntei, cara, de onde vocês fazem isso? Ele falou, tem uma mina aqui perto. Eu sou curioso, falei, posso ver? Ele falou, vamos lá. Passei a tarde inteira o cara. Muito legal. Eles vão na mina, tiram, só que o estanho vem junto com areia, com argila, ou seja, uma mistura. Mas eles querem o estanho, que é um metal, mas não querem areia, argila. O que eles fazem? Pega toda aquela gororoba, aquela mistureira de areia com terra, coloca num caldeirão, uma panelona, taca fogo embaixo, lenha, esquenta. Aquela é uma panela um pouco especial, ela tinha um furinho assim do lado, assim, um canalzinho assim. Depois de um tempinho, uns 15 minutos, começou a escorrer um líquido prateado. E a areia, a terra e a argila ficaram dentro da terra. O que era aquele líquido prateado? Estanho. Porque o ponto de fusão do estanho é relativamente baixo, então ele derrete fácil. Agora, os outros metais, a terra, a areia, tem ponto de fusão muito mais alto. Então o estanho derreteu, aí ele coloca no molde, modo de açucareiro, de bule e tal. Na hora que ele volta a ser sólido, endurece, fica igualzinho, ele limpa, tal, fica pronta a peça, bonitinho. Você percebeu? O estanho derreteu, falando mais bonito, o estanho sofreu uma fusão, o resto não. Como que eu vou chamar esse processo que separou o estanho do resto? Fusão fracionada. Ó, a palavra fracionada aparecendo novamente aqui. O estanho derreteu, os outros sólidos não derreteram. O que eu usei aqui? Ó? Uma diferença entre os pontos de fusão. PF não é Polícia Federal nem prato feito, é ponto de fusão. O ponto de fusão do estanho é menor que o ponto de fusão dos outros sólidos. Então eu posso usar essa característica para separar o estanho do resto. Pessoal, vocês perceberam o que eu estou tentando fazer ao longo da aula de hoje inteirinha? Quando cair um exercício desse assunto, pense em exemplos. Exemplos de coisas que você conhece. Então não adianta que falar, se o acetato de 100%, tipo para-buteno. Não, pense em água, em óleo, em areia, em café, em chá, em coisas que você sabe, que você conhece. E pense de maneira organizada. Né? Vamos dar, quase que me enrosco todo aqui. Vamos dar uma repassada do que nós vimos hoje? Processos de separação. Porque quase tudo que tem no mundo são misturas. E se eu tenho muitos componentes, eu quero um, eu tenho que separar. Hoje só vimos as separações e misturas heterogêneas. Seja organizado. Pense no estado físico. Vimos heterogêneos do tipo sólido com líquido, do tipo líquido com líquido e do tipo sólido com sólido. E sempre,
otimização. Ou seja, pessoal, quando você vai resolver um exercício, não pensa, o primeiro que aparecer. Não. Você tem que pegar o melhor. O melhor. E o que é o melhor? Às vezes é o mais barato, às vezes é o mais rápido, às vezes é o mais eficiente. Tem alguns que conseguem juntar todas essas boas características no caso só. Aqui no caso sólido, você tem que ver, depende do sólido, se tem diferença de tamanho, se tem diferença de solubilidade, e assim por diante. Mas você sempre tem que escolher o melhor para fazer essa separação. E insisto, pessoal, esse é um processo muito mais comum, muito mais importante do que você pode imaginar, separar. Não, e não é o que mais interessa, mas é bom falar, é um assunto também que tem caído muito, muito, então vale a pena a gente sempre se esforçar um pouquinho e aprender um pouquinho mais. E mais um detalhe, né? Hoje, como é a primeira aula de processo de separação, a gente viu só um tipo de separação. Mas na verdade verdadeira, muitas vezes você não consegue separar os componentes de uma vez só. Não, às vezes você faz em várias etapas, como por exemplo, eu falei agora há pouco, o tratamento de água. Você pega uma água suja lá de uma represa, que tem terra, tem areia, tem cachorro morto, tem pneu velho, e tira primeiro os sólidos insolúveis, uma sedimentação. Mas os grãozinhos de terra e de areia escapam, não dá tempo de sedimentar. Aí você faz uma filtração, é mais eficiente, e assim por diante. Ou seja, você não é obrigado a fazer tudo de uma vez só. Muitas vezes, nos processos industriais, você faz em etapas, em vários estágios, para que lá no final chegue a tua água limpinha, que chegue em casa, que você vai tomar teu banho, né, que eu espero que você tome banho, que você vai fazer tua comida e tal, porque ele passou por vários estágios, né, por várias etapas de separação para chegar à água limpinha. Então, o treinamento, fazer exercícios, é muito importante para você se organizar, para você otimizar e, claro, aprender sempre um pouquinho mais. Certo? No começo, aula que vem, eu vou fazer um exercício da aula de hoje, porque até lá deu tempo de você treinar, e aí com certeza você vai aproveitar melhor. Então vamos lá, moçada, mantenha teu ritmo, esforço, dedicação, né? E, se Deus quiser, algum dia você vai ver o teu nome lá na lista dos aprovados, que é para isso que a gente sempre está aqui. Belezinha? Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau!